Parte 1, Capítulo 4. Naquela noite, Natasha tenta me convencer a segui-la até o hidrante e Khalil implora que eu dê uma volta com ele. Forço um sorriso, os lábios tremendo e digo para ele que não posso sair. Eles ficam insistindo e eu fico dizendo não. Uma escuridão se aproxima deles. Tento avisá-los, mas na minha voz não sai. A sombra os engole em um instante. Agora se aproxima. Eu recuo, mas a encontro atrás de mim. Acordo. Meu relógio brilha com os números 23:05. Respiro fundo, o suor gruda a regata e o short de basquete na minha pele. Sirenes berram por perto e Tijolão e outros cachorros latem em resposta. Eu me sento na cama e esfrego o rosto, como se isto fosse apagar o pesadelo. Não tenho como voltar a dormir. Não se isso quer dizer vê-lo de novo. Minha garganta parece uma lixa e pede água. Quando meus pés tocam no chão, minha pele fica toda arrepiada. Papai sempre coloca o ar-condicionado a todo na primavera e no verão, o que transforma a casa em um frigorífico. O restante de nós morre de frio, mas ele gosta e diz: um pouco de frio nunca fez mal a ninguém. É mentira. Eu me arrasto pelo corredor, no caminho até a cozinha, e escuto mamãe dizer: por que eles não podem esperar? Ela acabou de ver um dos melhores amigos morrer. Não precisa reviver isso agora. Eu paro, a luz da cozinha se projeta pelo corredor. Nós temos que investigar, Lisa, diz uma segunda voz. Tio Carlos, o irmão mais velho da mamãe. Queremos a verdade, tanto quanto qualquer um. Você quer dizer que querem justificar o que aquele porco fez? Diz papai. Investigar uma ova. Maverick, não transforme isso em uma coisa que não é, diz tio Carlos. Um garoto negro de 16 anos está morto porque um policial branco matou. O que mais poderia ser? Shhh! Sussurra a mamãe. Fala embaixo, Está teve maior dificuldade para dormir. Tio Carlos diz alguma coisa, mas fala baixo demais para eu conseguir ouvir. Eu chego mais perto. Isso não é sobre negros e brancos, diz ele. Baboseira, discorda papai. Se estivéssemos em Riverton Hills e o nome dele fosse Richard, não estaríamos tendo essa conversa. Eu soube que ele era traficante de droga, diz tio Carlos. E isso faz com que o que aconteça seja certo? Pergunta papai. Eu não falei isso, mas poderia explicar a decisão de Brian se ele se sentiu ameaçado. Não, estala na minha garganta, doendo e pedindo para ser gritado. Khalil não foi uma ameaça naquela noite. E o que fez o policial pensar que ele era traficante? Espere, Brian é o nome do 115? Ah, então você o conhece, debocha papai. Não estou surpreso. Ele é meu colega, sim, e é um bom sujeito, acredite se quiser. Tenho certeza de que está sendo difícil para ele. Quem sabe o que ele estava pensando na hora? Você mesmo disse, ele achou que Khalil era traficante, diz papai. Um bandido. Mas por que ele supôs isso? Como? Só de olhar para Khalil? Explique, detetive. Silêncio. Porque ela estava no carro com um traficante? Pergunta tio Carlos. Lisa, eu vivo dizendo, você tem que tirar Star e Secane desse bairro, é venenoso. Ando pensando nisso. E nós não vamos a lugar nenhum, diz papai. Maverick, ela viu 2 amigos sendo mortos, diz mamãe. 2. E só tem 16 anos. E um foi nas mãos de uma pessoa que devia protegê-la. Você acha que se morar do lado deles, eles vão tratar você diferente? Porque para você tudo tem que ter a ver com a raça, pergunta tio Carlos. As outras raças não estão nos matando tanto quanto nós estamos nos matando.
Negro, por favor. Se eu matar a Tyrone, vou para a prisão. Se um policial me matar, vai ficar de licença. E só talvez. Quer saber? Não faz sentido ter essa conversa com você, disse tio Carlos. Você pode ao menos considerar dar permissão para que Star fale com os detetives que estão cuidando do caso? Nós deveríamos arrumar um advogado primeiro, Carlos, diz mamãe. Isso não é necessário agora, declara ele. E não era necessário aquele policial puxar o gatilho, diz papai. Você acha mesmo que vamos deixar que eles falem com a nossa filha e deturbem as palavras dela porque não tem advogado? Ninguém vai deturbar as palavras dela. Eu falei, nós também queremos a verdade. Nós sabemos a verdade. Não é isso que nós queremos, diz papai. Nós queremos justiça. Tio Carlos suspira. Lisa, quanto antes ela falar com os detetives, melhor. Vai ser um processo simples. Ela só precisa responder algumas perguntas. Só isso. Não precisa gastar dinheiro para arrumar um advogado agora. Para ser sincera, Carlos, nós não queremos que ninguém saiba que estava lá, diz mamãe. Ela está com medo, eu também estou. Quem sabe o que vai acontecer? Eu entendo, mas garanto que ela ficará protegida. Se vocês não confiam no sistema, podem ao menos confiar em mim? Não sei, diz papai. Podemos? Quer saber, Maverick? Para mim, você já deu. Pode sair da minha casa, então. Não seria nem sua se não fosse eu e a minha mãe. Parem, diz mamãe. Eu mudo de posição e é inacreditável, mas o chão geme, que é o mesmo que um alarme tocando. Mamãe olha para a porta da cozinha e pelo corredor direto para mim. Está, querida? O que você está fazendo acordada? Agora não tenho escolha além de ir para a cozinha. Os três estão sentados ao redor da mesa. Meus pais de pijama e o tio Carlos de calça e casaco de moletom. Oi, gatinha, diz ele. Nós não acordamos você, acordamos? Não, respondo, me sentando ao lado da mamãe. Eu já estava acordado, pesadelos. Todos fazem cara de compaixão, embora eu não tenha falado por isso. Eu meio que detesto solidariedade comigo. O que você está fazendo aqui? Pergunto ao tio Carlos. Secane está com dor de estômago e me pediu para trazê-lo para casa. E seu tio estava se preparando para ir embora, acrescenta papai. O maxilar do tio Carlos estremece. O rosto dele fica mais redondo desde que foi promovido a detetive. Ele tem a pele amarelada da mamãe, como a vovó diz, e quando fica com raiva, o rosto fica bem vermelho, como está agora. Sinto muito sobre Khalil, gatinha, diz ele. Eu estava falando para os seus pais que os detetives gostariam que você fosse responder algumas perguntas. Mas você não precisa ir se não quiser, diz papai. Quer saber? Começa tio Carlos. Parem, por favor, diz mamãe. Ela olha para mim. Boquinha, você quer falar com a polícia? Eu engulo em seco. Queria poder dizer sim, mas não sei. Por um lado, é a polícia. Não vou estar contando para qualquer pessoa. Por outro lado, é a polícia. Um deles matou Khalil. Mas tio Carlos é da polícia e ele não me pediria para fazer uma coisa que me faria mal. Vai ajudar Khalil a ter justiça? Pergunto. Tio Carlos assente. Vai? 115 vai estar lá? Quem? O policial. Esse é o número do distintivo dele, digo. Eu lembro. Não. Ele não estará lá, eu prometo. Vai ficar tudo bem. As promessas do tio Carlos são garantias, às vezes até mais do que as dos meus pais. Ele nunca usa essa palavra se não estiver falando sério. Tudo bem, decido. Eu vou. Obrigada. Tio Carlos se aproxima e dá 2 beijos na minha testa, como faz desde que me coloca na cama. Lisa, leve-a depois da aula na segunda. Não deve demorar. Mamãe se levanta e o abraça. Obrigada. Ela o leva pelo corredor até a porta da frente. Fique bem, tá?
E me mande uma mensagem quando chegar em casa. Sim, senhora, você está falando como a nossa mãe, provoca ele. Não ligo, só me mande a mensagem. Tudo bem, boa noite. Mamãe volta para a cozinha e ajusta o roupão no corpo. Boquinha, seu pai e eu vamos visitar a senhora Rosália de manhã em vez de irmos à igreja. Você pode vir se quiser. Diz papai. E não tem nenhum tio pressionando você para ir. Mamãe olha com raiva para ele e se vira para mim. Você acha que encara está? Falar com a senhora Rosália pode ser mais difícil do que falar com a polícia, de verdade. Mas devo a Calil uma visita à avó dele. Ela pode nem saber que fui testemunha dos tiros. Se souber e quiser saber o que aconteceu, mais do que ninguém, ela tem direito de perguntar. Eu acho. Então é melhor a gente arrumar um advogado primeiro, diz papai. Maverick, mamãe suspira. Se Carlos não acha necessário ainda, eu confio na avaliação dele. Além do mais, vou ficar com ela o tempo todo. Que bom que alguém confia na avaliação dele, disse papai. E você anda mesmo pensando em se mudar? Nós já falamos disso. Maverick, não vamos falar disso hoje. Como vamos mudar alguma coisa que se Maverick? Ela fala com os dentes trincados. Sempre que mamãe separa um nome assim, é melhor você torcer para não ser o seu. Eu falei que não vamos falar disso hoje. Ela olha para ele de lado, esperando a resposta. Não há nenhuma. Tente dormir um pouco, meu amor, diz ela para mim e me beija no rosto antes de ir para o quarto deles. Papai coloca todas as canecas na pia e vai até a geladeira. Quer uva? Quero. Por que você e tio Carlos sempre brigam? Porque ele é um mala. Ele se senta ao meu lado à cama com uma tigela de uvas verdes. Mas, na verdade, ele nunca gostou de mim. Achava que eu era uma influência ruim para sua mãe. Mas Liz era doida quando eu a conheci, como todas as estudantes católicas. Aposto que ele era mais protetor com a mamãe do que Seven é comigo, né? Era, responde ele. Carlos agia como se fosse o pai de Lisa. Quando fui preso, ele levou vocês todos para morar com ele e bloqueou minhas ligações. Até a levou para ver um advogado de divórcios. Ele sorriu, mas não conseguiu se livrar de mim. Eu tinha 3 anos quando o papai foi preso, 6 quando ele saiu. Muitas das minhas lembranças o incluem, mas boa parte das minhas primeiras lembranças não. O primeiro dia de aula, o primeiro dente que caiu, a primeira vez que andei de bicicleta sem rodinhas. Nessas lembranças, o rosto do tio Carlos está onde o do papai deveria estar. Acho esse é o verdadeiro motivo pelo qual eles sempre brigam. Papai batuca na superfície de mogno na mesa do jantar, fazendo uma batida de tum-tum-tum. Os pesadelos vão passar depois de um tempo, diz ele. Sempre ficam piores no início. Foi assim com a Natasha. Quantas pessoas você viu morrer? O suficiente. A pior foi o meu primo André. O dedo dele parece contornar instintivamente a tatuagem do antebraço, um A, com uma coroa em cima. Uma venda de drogas virou assalto e ele levou 2 tiros na cabeça, bem na minha frente, alguns meses antes de você nascer. Na verdade, é por isso que seu nome é Star. Ele me lança um leve sorriso, minha luz durante toda aquela escuridão. Papai mastiga algumas uvas. Não fique com medo na segunda. Fale a verdade para a polícia e não deixe que coloquem palavras na sua boca. Deus deu um cérebro a você. Você não precisa do deles. E lembre que você não fez nada de errado. Foi o policial que fez. Não deixem que façam você pensar o contrário. Tem uma coisa me incomodando. Eu queria perguntar ao tio Carlos, mas não consegui por algum motivo. Mas papai é diferente.
Enquanto tio Carlos consegue cumprir promessas impossíveis, papai sempre é verdadeiro comigo. Você acha que a polícia quer que Calil tenha justiça? Pergunto. Tum, 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 tum. A verdade gera uma sombra na cozinha. Pessoas como nós em situações assim viram hashtags, mas raramente conseguem ter justiça. Mas acho que todos esperamos que essa vez chegue, a vez em que tudo vai acabar de forma certa. Talvez possa ser agora. Não sei, responde papai. Acho que vamos descobrir. Na manhã de domingo, paramos em frente a uma casinha amarela. Flores coloridas se espalham abaixo da varanda. Eu me sentava com Calil nessa varanda. Meus pais e eu saíamos de picape. Papai carrega uma travessa de lasanha coberta com papel alumínio que mamãe fez. Secane disse que não estava se sentindo bem e ficou em casa. Seven está lá com ele, mas não cai nesse papo de estar doente. Setane sempre fica doente logo depois que as férias de primavera terminam. Segui pela entrada da casa da senhora Rosélia. Me enche de esperança. Tenho cicatrizes nos braços e nas pernas resultantes de queda nesse concreto. Uma vez eu estava de patinete e Calil me empurrou porque não o deixei usar. Quando me levantei, boa parte do meu joelho estava sem pele. Nunca gritei tão alto na minha vida. Nós jogamos amarelinha e pulamos corda nessa entrada também. Calil nunca queria brincar. Falava que era brincadeira de menina, mas sempre cedia, quando eu e Natasha dizíamos que o vencedor ganhava um Freeze Cup, um suco em pó congelado em um copo de isopor, ou um pacote de Nileato, ou seja, das balas Now and Later. A senhora Rosélia era a moça das balas do bairro. Eu passava tanto tempo na casa dela quanto na minha. Mamãe e a filha mais nova da senhora Rosélia, Tammy, eram melhores amigas na infância. Quando mamãe ficou grávida de mim, estava no último ano do ensino médio e vovó a expulsou de casa. A senhora Rosélia a recebeu, até meus pais conseguirem um apartamento. Mamãe diz que a senhora Rosélia foi uma das pessoas que mais a apoiou e que chorou na sua formatura do ensino médio, como se fosse a filha dela no palco. 3 anos depois, a senhora Rosélia viu minha mãe comigo no Wits, bem antes de o mercado ser nosso. Ela perguntou à minha mãe como estava a faculdade. Mamãe respondeu que, com o papai na prisão, não podia pagar uma creche e que a vovó não queria cuidar de mim, porque eu não era filha dela e que, portanto, não era problema dela. Então, a mamãe estava pensando em largar a faculdade. A senhora Rosália disse para ela me levar para a casa dela no dia seguinte e que era melhor ela não dizer nada sobre pagamento. Ela cuidou de mim e depois de Secane durante toda a faculdade da mamãe. Minha mãe bate na porta e sacode a tela. A senhora Tammy atende de turbante, camiseta e moletom. Abre as trancas enquanto grita: Maverick, Lisa e Star estão aqui, mãe. A sala está exatamente como era quando Calil e eu brincávamos de pique-esconde. Ainda tem plástico no sofá e na poltrona. Se você ficar sentado ali por um tempo no verão, usando short, o plástico quase fica grudado na perna. Oi, Tammy, minha garota, diz mamãe, e elas dão um abraço longo e apertado. Como você está? Estou indo. A senhora Tammy abraça o papai e depois me abraça. Odeio que seja esse o motivo de eu ter precisado voltar para casa. É tão estranho olhar para a senhora Tammy. Ela tem a aparência que a mamãe de Calil, a senhora Brenna, teria, se não usasse crack. É muito parecida com Calil. Tem os mesmos olhos cor de mel e as mesmas covinhas. Uma vez, Calil disse que queria que a senhora Tammy fosse sua mãe, para ele poder ir morar em Nova York com ela. Eu brincava e dizia que ela não tinha tempo para ele. Queria nunca ter dito isso. Onde você quer que eu coloque essa lasanha, Tam? Pergunta papai. Na geladeira, se você conseguir arrumar espaço, responde ela seguindo para a cozinha. Mamãe disse que muitas pessoas trouxeram comida ontem. Ainda estavam trazendo quando eu cheguei ontem à noite.
Parece que o bairro todo passou por aqui. Esse é o Garden, diz mamãe. Se as pessoas não puderem fazer mais nada, elas vão cozinhar. E não é mentira. A senhora Tammy faz sinal para o sofá. Sentem-se. Mamãe e eu nos sentamos e papai volta a se juntar a nós. A senhora Tammy se senta na poltrona que a senhora Rosália costumava usar. Ela me dá um sorriso triste. Está. Sabe de uma coisa? Você cresceu desde a última vez que te vi. Você e Calil cresceram tanto. A voz dela falha. Mamãe estica a mão e dá um tapinha no joelho dela. A senhora Tammy precisa de um segundo, mas respira fundo e sorri para mim de novo. É bom ver você, querida. Nós sabemos que a senhora Rosália vai nos dizer que está bem, então, diz papai. Mas como ela está de verdade? Estamos vivendo um dia de cada vez. A quimio está funcionando, felizmente. Espero conseguir convencê-la de morar comigo. Assim, posso ter certeza de que ela esteja tomando os remédios. Ela suspira pelo nariz. Eu não fazia ideia de que mamãe estava passando por apertos dessa forma. Nem sabia que ela tinha perdido o emprego. Vocês sabem como ela é. Nunca quer pedir ajuda. E a senhora Brena? Pergunto. Tenho que perguntar. Calil teria perguntado. Não sei, Star. Bren, é complicado. Não a vemos desde que recebemos a notícia. Não sei onde ela está, mas se encontrarmos, não sei o que vamos fazer. Posso ajudar vocês a encontrarem um centro de reabilitação perto da sua casa, diz mamãe. Mas ela precisa querer ficar limpa. A senhora Tammy concorda com a cabeça. Esse é o problema. Mas acho que isso vai dar um empurrão final para ela procurar uma ajuda ou vai ser um empurrão ladeira abaixo. Espero que seja a primeira opção. Cameron segura a mão da avó enquanto a leva até a sala, como se ela fosse a rainha do mundo de roupão. Ela está mais magra, mais forte para alguém passando por uma quimioterapia e tudo mais. Um lenço amarrado na cabeça acrescenta a majestade. Uma rainha africana e somos abençoados por estar na presença dela. Nós nos levantamos, mamãe abraça Cameron e beija uma de suas bochechas gorduchas. Calil o chamava de esquilo por causa delas, mas daria um sacode em qualquer um que fosse maluco bastante para chamar seu irmãozinho de gordo. Papai dá um tapa na mão de Cameron, que termina em abraço. E aí, cara, tudo bem? Sim, senhor. Um sorriso grande e largo se abre no rosto da senhora Rosália. Ela estica os braços e eu vou até o abraço mais verdadeiro que já recebi de alguém que não tem parentesco comigo. Não tem piedade no abraço, só amor e força. Acho que ela sabe que preciso das duas coisas. Meu bebê, diz ela. Ela recua e me olha com lágrima nos olhos. Foi crescer tanto. Ela abraça meus pais também. A senhora Tammy deixa que ela fique com a poltrona. A senhora Rosália dá um tapinha na ponta do sofá, então me sento lá. Ela segura minha mão e passa o polegar em cima. Diz ela. Parece que a minha mão está contando uma história para ela e ela está respondendo. Ela escuta por um tempo e diz: estou tão feliz que tenha vindo. Eu queria falar com você. Sim, senhora. Eu digo o que devo dizer. Você foi a melhor amiga que aquele garoto já teve. Desta vez não consigo dizer o que queria. Senhora Rosália, nós não estávamos tão próximos. Não ligo, amorzinho, diz ela. Calil nunca teve outro amigo ou amiga como você. Eu sei disso. Eu engulo em seco. Sim, senhora. A polícia me contou que era você que estava com ele quando aconteceu. Então ela sabe. Sim, senhora. Estou em um trilho, vendo o trem vir disparado na minha direção e fico tensa esperando o impacto, o momento em que ela vai perguntar o que aconteceu. Mas o trem desvia para outro trilho. Maverick, ela queria falar com você. Queria sua ajuda. Papai ergue o corpo. Sério? Aham.
Estava vendendo aquelas coisas. Algo explode em mim. Eu até tinha imaginado, mas saber que é verdade, isso dói. Mas juro que quero xingar Kalil. Como ele pôde vender o tipo de coisa que tirou a mãe dele? Ele não percebeu que estava tirando a mãe de alguém também? Ele não percebeu que, se virar um hashtag, algumas pessoas só vão vê-lo como traficante? Ele era tão mais do que isso, mas ele queria parar, diz a senhora Rosália. Ele me disse: vovó, não posso ficar nisso. O senhor Maverick disse que só leva 2 lugares, ao túmulo ou à prisão, e não estou querendo ir para nenhum dos 2. Ele respeitava você, Maverick, muito. Você era o pai que ele nunca teve. Não consigo explicar, mas uma coisa explode em meu pai também. Os olhos dele murcham e ele assente. Mamãe passa a mão nas costas dele. Eu tentei botar a cabeça dele no lugar, explica a senhora Rosália. Mas esse bairro deixa os jovens surdos para os velhos. A parte do dinheiro não ajudou. Ele andava por aí pagando as contas, comprando tênis e tal, mas sei que se lembrava das coisas que você disse para ele ao longo dos anos, Maverick, e isso me deu muita fé. Fico só pensando se ele ao menos tivesse outro dia ou... A senhora Rosália cobre os lábios tremendo. A senhora Tammy começa a ir na direção dela, mas ela diz: estou bem então. Ela olha para mim. Estou feliz porque ele não estava sozinho. Mas mais feliz ainda porque era você que estava com ele. Eu só preciso saber disso. Não preciso de detalhes, nada. Saber que você estava com ele já basta. Assim como o papai, só consigo assentir. Mas enquanto seguro a mão da avó de Kalil, sinto angústia nos olhos dela. O irmãozinho dele não consegue mais sorrir. E daí, se as pessoas acabarem pensando que ele era um bandido e não se importarem? Nós nos importamos. Kalil era importante para nós. Não as coisas que ele fez, não importa o que as pessoas pensam. Mamãe se inclina na minha frente e coloca o envelope no colo da senhora Rosália. Nós queremos que você fique com isso. A senhora Rosália abre e vejo de relance um monte de dinheiro. Mas o que é isso? Vocês sabem que não posso aceitar. Pode sim, diz papai. Nós não esquecemos como você cuidou de estar e secane para nós. Não íamos deixar você de mãos vazias. E nós sabemos que você está tentando pagar o enterro, diz mamãe. Espero que isso ajude. Além do mais, estamos arrecadando dinheiro no bairro. Não se preocupe com nada. A senhora Rosália limpa novas lágrimas nos olhos. Vou pagar cada centavo. A gente falou que você tinha que pagar? Pergunta papai. Se concentrem em melhorar, tá? E se nos der algum dinheiro, nós vamos devolver. Deus é minha testemunha. Mais lágrimas e abraços. A senhora Rosália me dá um Frizz Cup para tomar no caminho, com xarope vermelho brilhando no alto. Ela sempre faz bem doce. Quando saíamos, lembro que Kalil costumava correr até o carro quando eu estava quase indo, o sol brilhando nas linhas oleosas que separavam as trancinhas. O brilho nos olhos dele era intenso assim. Ele batia na janela, eu abria o vidro e ele dizia com um sorriso dentuço: até jacaré? Naquela época, eu ria com os meus dentes projetados. Agora me encho de lágrima. As despedidas doem mais quando a outra pessoa já partiu. Eu imagino de pé na minha janela e dou um sorriso pensando nele. Tchau, animal.